Eu quero também colocar, acho que já está aí passando um banner aí na tela, sobre as nossas ofertas. Deus tem abençoado grandemente através de vocês, através da sua gratidão, da bondade, do que Deus tem depositado no corações de vocês, né? E a palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco ele colherá, e aquele que semeia muito, muito ele colherá. Glória a Deus. E aquele que dá com alegria, a Bíblia diz que o Senhor se alegra com aquele que oferta a casa do Senhor com alegria. Então, faça a sua parte. Eu sei que você já tem feito muito pela obra do Senhor, mas a obra do Senhor é assim, ela sempre está ali precisando, ajudando um. O nosso pastor Rodrigo ontem testemunhando que tinha uma irmã que estava fazendo tratamento de câncer, quebrou seu carro, teve um acidente, mas Deus supriu a necessidade dela através da oferta de vocês, vocês são uma bênção na mão de Deus. Estou passando aqui já as ofertas, que diz assim, Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, conta corrente 1069, dígito 7. E também tem um Pix, ofertas@aclivre.com. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar pela igreja, pelas ofertas, em nome de Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai querido, queremos te agradecer, meu Pai, pelos teus filhos, que sem medir esforço, mas tudo aquilo que o Senhor põe no coração deles, Pai, porque é tudo com ordem e decência, não por força, meu Pai, mas como diz a tua palavra, diz o Senhor pelo teu Espírito. Pai, abençoa as ofertas, os dízimos que teus filhos dão com generosidade, com alegria e com amor para a tua grande obra, Pai. Te agradecemos em nome de Senhor Jesus Cristo, Pai, que multiplique, que não venha faltar, meu Pai, o alimento, o pão na mesa dos teus céus, que pelo contrário, Pai, que eles venham ter para dar, para ajudar sempre aqueles, Pai, que precisam, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, agora chegou o momento da palavra do Senhor. Eu quero ser breve para não pegar muito tempo, né? Às vezes passamos aí de 1 hora, gostaria que eu fizesse o culto no máximo dentro de 1 hora, porque eu sei que as irmãs, que a maioria que aparece aqui no culto online são as irmãs, também tem alguns irmãos também, e às vezes você reserva aquele seu tempo ali, né, para não ficar tão corrido e longo o trabalho de vocês. Então, eu vou fazer de tudo para ser breve. Vamos ler aqui a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 15 até o versículo 28, que tem como título: O sermão continua, a grande tribulação. Glória a Deus. Que diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que é o Cristo estar aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possíveis fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Amém. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vivemos épocas, igreja, que, embora uns ainda têm consciência ainda da volta do Senhor Jesus, eu já ouvi pessoas, assim, pessoas da igreja falar, não sei se falava por brincadeira, ou era falta mesmo já de crédito, mesmo já não tinha mais com as escrituras sagradas, dizendo assim, rapaz, esse negócio de Jesus vai voltar a qualquer instante aí. Tá, Jesus está voltando aí, ó. Todo mundo fala, Jesus está voltando. Já morreu fulano, verdade. Essa é uma forma de Jesus estar voltando para alguns também. Mas quando a Bíblia fala da grande tribulação, é um evento que ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Alguns talvez até perguntem, irmão Cosmo, olha as guerras que está tendo aí. Fome, pandemia, inflação, governos entrando em guerra, ditadores ainda tomando conta da sua nação com poder de ferro ali, obrigando as pessoas a fazer o que eles querem, terremotos, fome, peste, enfim, tanta coisa. Isso não já é grande tribulação? Não. A palavra de Deus diz aqui, olha só que Jesus fala aqui, porque muitos, versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e remotos em vários lugares, mas todas as coisas são o princípio das dores. Isso aqui são os versículos anteriores do 15, o que eu li. Mas diz assim, o versículo 21, onde nós lemos, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá mais. A grande tribulação é um evento que vai marcar como a vinda daquele homem, o homem maligno, o anticristo, que a Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo e contra Deus, tudo aquilo que se clama ao nome de Deus, ele se levantará. Então, vivemos épocas que parece que parece que tudo isso se esqueceu, né? Quando eu sempre digo, vale a pena servir a Deus, mesmo diante de perseguição, mesmo diante da fome, mesmo diante dessa pandemia, o desemprego. Às vezes parece que nada vai mudar, a tendência realmente é piorar. Mas olha, como o profeta Isaías escreveu, aqueles que esperam no Senhor não se cansarão. Ainda que venha tudo isso, o mundo está se preparando para um evento que nem ele mesmo sabe, mas o Senhor Jesus, nosso Deus, ele sabe que haverá um dia, haverá um tempo, haverá um tempo de angústia tão grande que quem não está preparado vai ser tomado de surpresa. Uns acreditam, olha, eu nem quero entrar nesse assunto aqui, mas só para vocês entenderem, uns acreditam no arrebatamento da igreja, que antes do anticristo, quando ele se tornar a pessoa que vai dominar o mundo, alguns acreditam que o Senhor Jesus vai tomar sua igreja antes, porque ela não vai passar pelo sofrimento. Outros já falam que não, imagina, a igreja vai passar pelo momento da grande tribulação. Então, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês:
Se vai passar ou não, eu não sei. O que eu quero dizer assim, esteja preparado para a volta do Senhor Jesus. Isso já basta, porque igreja, não adianta nada, alguns estão indo na igreja, mas não acreditam mais na vida do Senhor, não acreditam nos eventos que vão acontecer. A Bíblia não disse que vai ser daqui a um ano, nós não sabemos, porque a Bíblia mesmo diz aqui, que aquele dia será tomado como um ladrão de noite. Então, esse evento ainda está para acontecer, ainda não estamos passando. Então vai se preparando. Quando o pastor Rodrigo fala aqui, quando eu falo, ou quando uma das irmãs está ministrando aqui diz, esteja na casa do Senhor. Mas, irmão Cosmo, eu não posso servir a Deus em qualquer lugar, o importante é Deus no meu coração. Claro que é, o importante é Deus aqui com você, você ali com Deus na madrugada, é você estar ali com Deus, sabe? Você não pode estar aqui, como eu já disse, devido à distância, ou outros problemas que você pode estar passando, enfermidade, ou até mesmo questão financeira, enfim, tem outras coisas que podem te impedir de estar aqui, mas quando você fala, eu posso estar na casa do meu Deus, então estejam preparados, porque aquele dia será tomado, e muitos vão ser tomados de surpresas. A Bíblia diz que se estiverem dois no campo, um será tomado, ou seja, um vai ser arrebatado, o outro não. Sabe o que isso significa, igreja? Que aquele que serve a Deus vai tomar, o que não vai ficar na terra. É pesado de ouvir, né, irmão Cosmo? Justo hoje à tarde eu queria ouvir uma palavra mais tranquila, essa é uma palavra de bênção para a tua vida, é palavra de salvação para você e para a sua casa. Não temos mais tempo de brincar, igreja. Não temos mais tempo. Eu sei que parece que o evangelho está ficando banalizado na boca de alguns. Eu sei que tem alguns lugares aí, algumas instituições que estão dando preferência ao ganho financeiro. Você dá mais, você ganha mais. Se você fizer um voto grande, grande vai ser a tua vitória. Olha, se você fizer um voto aí de X, aí a pessoa diz, mas pastor, eu não tenho esse dinheiro. Minha filha, se vira. Olha, você não quer a bênção de Deus. Olha, eu já ouvi casos vergonhosos, mas eu vou dizer aqui, teve já pessoas, eu acho que ainda tem ainda, se teve, ainda continua tendo, que foi fazer empréstimo no banco para poder pagar um voto. Igreja, pelo amor de Deus, meu Deus, ele está preocupado com a tua alma, é com a tua salvação. É claro, quando você oferta a casa do Senhor, quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, o Senhor se alegra, sabe por quê? Porque você está ajudando essa obra a se manter, que através da tua oferta, do teu dízimo, vidas são salvas ali, também são resgatadas ali, é um alimento, é uma cesta, é o aluguel dessa igreja. Claro, isso faz parte da obra de Deus, isso tudo bem, mas você fazer um checkmate ali com a pessoa e falar, se você não der fazer esse voto, é um sinal que você não crê na bênção de Deus. Você não quer ganhar uma bênção grande? Então faça um voto de R$1.000, pronto. Eu conheci uma irmã que falava isso, que faziam com ela, tadinha, a irmã dava quase todo o salário dela na igreja. Ela chegava a fazer, quando ela não tinha, ela chegava a fazer empréstimo, e isso eu ouvi da boca dela, da boca dessa irmã. Olha só que coisa. Mas meu Deus, ele está preparando um povo disposto para a obra. Meu Deus, ele está preocupado com a tua salvação, com a tua alma. Meu Deus, ele quer você aqui na casa dele. Esse lugar, a igreja, ela foi constituída no passado, na era apostólica. A igreja era constituída na casa de alguns irmãos, mas o tempo foi passando, as igrejas foram feitas, que foram criadas, como ali na Ásia, as 7 igrejas da Ásia, como fala em Apocalipse. O tempo foi passando, igrejas, dominações foram sendo criadas, enfim, chegamos ao que estamos hoje, porque isso aqui é um lugar de salvação, é aqui onde anuncia a palavra do Senhor, onde o missionário sai, ele evangeliza, o evangelista sai para evangelizar também, o pastor é para tomar conta da igreja, e é assim, todo mundo fazendo missão, e aí tem alguém para ser direcionado, para ser guiado pelo Espírito Santo, ele vai para a igreja, porque ele sozinho, ele não consegue nessa terra, não consegue, porque assim como o inimigo, ele é astuto, ele vai usar ideias, vai usar pessoas, você está longe desse lugar aqui, ó. Por isso que Jesus, ele conta uma parábola da ovelha que estava perdida, da ovelha que se perdeu, ela estava no aprisco, a 100, elas estavam protegidas,
Elas tinham água, elas tinham um bom pasto, ela tinha um pastor ali que cuidava dela, se uma se machucava ali, por um acidentezinho ali, ele já pegava ela, curava elas, mas ela estava ali, ó, do lado do pastor, se alimentando com pasto verde, tomando aquela água saudável, aquela água cristalina. Mas quando uma ovelhinha, aquela mais achava que era esperta, ela viu uma brecha, vou sair desse aprisco, eu vou ver o que tem lá fora. A Bíblia diz que quando o pastor ele apenas contou 99 ovelhas, faltou uma. E a Bíblia diz que triste ele chorou, mas ele desceu os montes, foi atrás dela, achou ela ferida, com fome. A Bíblia diz que ele colocou em seus ombros gostosos, subiu, levou ela até o seu aprisco, cuidou das suas feridas e colocou de volta no rebanho, porque é na casa do Senhor que você tem uma palavra, é na casa do Senhor que você vai ter vida, vai ter esperança, vai ter uma porção diária da palavra de Deus para você seguir na tua vida em frente, igreja. Então não acredita quando alguém diz para você assim, você não precisa de igreja, você não precisa estar lá quase todo dia. Como eu já disse, é claro que todo dia você tem seu compromisso, mas você não pode se afastar do aprisco do Senhor. Aqui é um aprisco que Deus colocou na terra. A igreja foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, quando ele disse, dias anteriores, antes de ele subir ao céu, ele reuniu os discípulos e disse: olha, não vos afastais de Jerusalém, mas ficai em Jerusalém até a promessa do alto. A Bíblia diz que estavam todos reunidos ali no cenáculo, clamando a Deus pela promessa, porque ele falou assim, porque eu vou para o Pai, mas eu estou suplicando a Ele, que Ele vos envie o outro Consolador, porque eu já não vou estar mais convosco, e tudo que ele ouvir de nós, ele vos revelará. O Espírito Santo, igreja, ele revela a vontade de Deus a você, a mim. Portanto, fique na presença de Deus, vem para a casa do Senhor, porque aqui tem revelação, aqui tem a palavra. O Espírito Santo, ele vai se revelar para você neste lugar, porque é a promessa do Pai. Ali, no dia de Pentecostes, a igreja foi inaugurada. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vale a pena você servir ao Senhor, vale a pena você estar na presença do Pai, porque é aqui que o manancial da água viva desce sobre você, é aqui quando você entra triste, pensando assim, Senhor, olha o que eu estou passando, será que a minha vida termina por aqui? Aí Deus manda uma palavra, Deus fala com você, eu falei, não meu filho, a tua história está apenas começando comigo, porque eu tenho algo novo com você. Mas quando você se afasta da presença de Deus, e o inimigo ele vai te bombardear, ele vai dizer para você, não tem mais jeito, olha o que você está passando, isso é vida de crente. Aí aí o inimigo ele começa a usar até a boca do vizinho, até de parentes, para dizer para você, isso é vida de crente? Ser crente igual você? Não quero não, eu prefiro viver a vida que eu tenho, porque olha só, eu tenho carro, tenho um bom emprego, final de semana eu passeio, eu levo minha família em shopping, eu vou para a praia. Agora você que é crente, está repreendido em nome de Senhor Jesus, não ouça essa palavra, não ouça essa perseguição, esse insulto, porque isso é o inimigo falando na boca do homem, para te colocar para baixo, porque quando você está na presença do Pai, você é mais que vencedor, igreja. E como Deus falou para Ciro, que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, e diante de você, portas de bronze vão quebrar, ferrolhos vão quebrar, porque você vai passar, porque assim diz o Senhor, Ele é contigo. Então vale a pena você estar na presença dEle, porque é na casa do Pai que você vai encontrar um pasto verde, uma água cristalina, você vai encontrar o alimento de Deus para a tua alma, e nessa vida ainda Ele te abençoa, diante dele Ele colocou um caminho aberto para você passar. Então vale a pena servir ao Senhor Jesus. Não escuta a voz do inimigo. O inimigo ele vai usar pessoas aí fora para, disseminar o mal, para dizer, falar assim, olha, vocês falam tanto de Deus, mas por que sua vida assim esquece? Por que ele só aponta os bem material na sua vida? Essa é a astúcia do inimigo. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, fulano olha, eu acredito que fulano é fiel a Deus. Olha que a pessoa, eu vou nem falar aqui,
né, o que a pessoa fazia, porque seria tolice da minha parte também. Mas eu conheci um pouco da vida da pessoa. Aí a outra disse assim, fulano deve ser fiel a Deus, porque olha, ele é tão próspero. Aí eu só sei que do nada veio no automático, sabe aquelas, já está tudo, parece que já está mecanizado, digitado ali no seu, na sua CPU, simplesmente eu respondi assim, falei, pois é, então talvez o traficante, então ele é fiel a Deus também, né, que para ele não falta nada, né, o cara tem carro de luxo, o cara tem casa, tem mansão, alguns têm até avião. A pessoa olhou assim para mim, emudeceu, saiu, nem olhou para trás. Eu olhei, você está falando de fidelidade? Então o traficante é fiel, então você quer dizer? São pessoas que querem medir a sua vida financeira, se você é fiel a Deus, é claro. Se você buscar Deus e falar, Jesus me abençoa, Jesus abre uma porta de emprego para mim, Jesus abre uma porta para que meu filho venha estudar numa faculdade, mas pai, eu não tenho condições de pagar uma faculdade para o meu filho, Senhor, Jesus vai preparar tudo, igreja. E servo de Deus, aguarda, porque meu Deus, a Bíblia diz que aquele que entregou sua vida para o Pai, ele ganhou a vida eterna, não somente a vida eterna, mas nessa vida também, ele também será abençoado. Então espera no Senhor, não permita que o inimigo use pessoas para fazer chacota de você, fazer piada, repreenda e fala assim, meu Deus, eu creio no meu Deus, no meu Redentor que ele vive, assim Jó falou, eu creio que o meu Redentor se levantará por fim e me dará vitória. Jó passando por toda aquela situação, os que diziam ser amigos veio até ele e diziam, Jó, tem alguma coisa estranha. Alguns dias atrás ainda, Jó, algum tempo atrás aí, você era o homem mais próspero do Oriente, ninguém se comparava a você, como você mesmo me dizia. Os jovens se reuniam em sua volta para ouvir os seus conselhos, para ouvir o que você tinha para contar, porque você era um homem próspero, um homem sábio, e você serve a Deus. Se você está passando por isso, Jó, alguma coisa de mal você fez. Esses são os acusadores, mas a Bíblia diz que Deus pesou a mão sobre aqueles homens, e eles só foram abençoados quando Jó orou por eles. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando ele estava orando por aqueles amigos deles, ou seja, homens estavam acusando ele. Então ore. Estão se levantando contra você, continue orando, estão te acusando, é o inimigo usando eles para poder te deixar para baixo, mas não dê ouvido, continue apresentando eles na mão de Deus, e continue também clamando a Deus, Senhor, olha para a minha causa, Pai, eu tenho te servido, eu tenho te buscado, tenho orado pela minha família, pela minha casa, até pelos meus vizinhos, Pai, e até por aqueles que me perseguem, continua na presença de Deus, continue fazendo bem. A Bíblia diz, salmista Davi disse no Salmo 37, faz o bem, confia no Senhor que o resto ele tudo fará pela sua vida. Aleluia, aleluia. O homem, a Bíblia diz que o homem simples, ele não conhece, ele é diferente do homem espiritual, ele não consegue discernir as coisas, mas o homem espiritual, ele discerne tudo e não é discernido. Então continua sendo espiritual, continue buscando a Deus na beleza da sua santidade, apresenta a Ele a tua causa, que o reto, o sumo juiz, ele vai julgar a tua causa, e ele vai colocar nas tuas mãos, mas a tua salvação não troca por nada, meu irmão, minha irmã, não vale a pena a tua salvação, jovem, não permita que te ofereçam aí, olha, vamos para uma baladinha, vamos para tal lugar, olha, tem um barzinho ali, vai estar cheio de gatinha ali, ó, vai ter cheio de menininho bonito, não perca tempo com isso, no tempo de Deus, se você crê, Deus vai preparar uma pessoa para estar do seu lado, mas uma pessoa que vai caminhar com você junto para a igreja, para vocês juntos caminharem para o céu, e não uma pessoa que vai te afastar, que vai te levar para o abismo, porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas aquele que confia no Senhor serão salvos. Então, aguarda no Senhor, segue o Mestre, então continua fazendo bem, e confia no Senhor, porque o resto Ele tudo fará, assim diz o Senhor nessa tarde. Deus seja louvado. Amém, igreja.